Olá, hoje temos um caso médico interessante para discutir. Envolve uma massa cardíaca grande, peduncular, bem no átrio esquerdo. Nossa análise vai focar em entender por que o mixoma atrial parece ser o diagnóstico mais provável aqui. É a neoplasia primária mais comum do coração, né? Exatamente. E é crucial entender os detalhes dessa condição. Afinal, um tumor assim dentro do coração impacta muito a função cardíaca, o fluxo sanguíneo. Isso leva a consequências que a gente precisa saber reconhecer. Certo. Então, começando pelo básico. O que define um mixoma atrial? As fontes que a gente consultou destacam que é o tumor primário mais comum em adultos. E um dado importante, uns 80% deles aparecem justamente no átrio esquerdo, como nesse caso que estamos vendo. E essa localização do átrio esquerdo não é assim um detalhe qualquer, viu? Com frequência, o tumor, por ser móvel, né, preso por um pedículo, ele balança e acaba obstruindo a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Isso acontece na diástole, quando o ventrículo está enchendo. Ah, entendi. Então essa obstrução que vai e vem na válvula mitral é que causa aquele achado clássico, o sopro cardíaco específico. Precisamente, gera um ruído mesodiastólico, ou seja, bem no meio da diástole, que a gente ouve melhor no ápice do coração. É um som que pode até ser confundido com o da estenose mitral, que é quando a própria válvula está doente, estreitada. Só que aqui a causa é o tumor imitando o estreitamento. E como essa obstrução se reflete no dia a dia da pessoa? Imagino que cause sintomas bem diretos. Sim, causa sim. Com a dificuldade do sangue passar para o ventrículo esquerdo, diminui o volume que o coração consegue bombear para o corpo, né? O tal do débito cardíaco. Isso pode levar à falta de ar, que a gente chama de dispneia, pode dar tontura ou até desmaios, a síncope. E aqui tem um ponto bem curioso que as fontes mencionam: a relação desses sintomas com a posição do corpo. Isso mesmo. Como o tumor é móvel, a gravidade acaba influenciando onde ele fica. Quando a pessoa está em pé, o tumor tende a cair, vamos dizer assim, e obstruir mais a válvula mitral. Aí os sintomas pioram. Já quando a pessoa deita, ele pode se deslocar um pouco, aliviar a obstrução e os sintomas melhoram. Essa variação com a posição é uma pista diagnóstica importante, embora nem sempre seja tão clara. Mas os problemas não se limitam só à obstrução mecânica, certo? Existem outros riscos associados a esse tumor. Definitivamente. Um risco bem grave é a embolização. Pedaços do tumor podem se soltar, sabe? Viajam pela corrente sanguínea e podem acabar obstruindo artérias em qualquer lugar. Se for para o cérebro, causa um AVC. Se for para uma perna, um braço, causa isquemia aguda. A própria natureza do tumor facilita isso. E sobre aqueles sintomas mais gerais, sistêmicos. As fontes falam disso também. Sim, é verdade. Alguns mixomas produzem substâncias inflamatórias, as citocinas, como a interleucina 6. Isso pode causar sintomas como febre, perda de peso, mal-estar geral, o que pode até confundir o diagnóstico no início, fazendo parecer uma infecção ou alguma doença inflamatória. Falando da natureza do tumor, como é que ele é visto no microscópio? O que a histologia revela para a gente? Olha, a análise microscópica mostra as células típicas do mixoma, que são células meio alongadas ou estreladas, sabe? Elas ficam dispersas numa matriz gelatinosa rica em mucopolissacarídeos, daí o nome mixoma. E além disso, tem muitos vasos sanguíneos permeando o tumor. É bem vascularizado. E essa vascularização toda tem a ver com aquela molécula específica, o VEVF, que foi mencionado. Exato. Esses tumores produzem muito fator de crescimento endotelial vascular, o VEVF. Isso estimula a formação de novos vasos dentro do tumor, a angiogênese. Por um lado, isso alimenta o crescimento do tumor, mas por outro, deixa esses vasos bem frágeis. E essa fragilidade dos vasos explica outras características do mixoma. Sim, explica a tendência a ter sangramentos dentro do próprio tumor. Microscopicamente, a gente vê isso como depósitos de hemosiderina, que é um resíduo do sangue. E explica também a friabilidade do tumor, quer dizer, a facilidade com que ele se fragmenta. E é justamente essa friabilidade que aumenta o risco de embolização que a gente comentou. Entendido. E só para a gente ter um contexto, as fontes compararam o mixoma com outras possibilidades diagnósticas, né? Que foram consideradas menos prováveis, como endocardites ou outras condições. Correto. Endocardite, por exemplo, tanto fúngicas quanto bacterianas,
costumam causar sopros diferentes de regurgitação, o sangue vazando de volta pela válvula. E geralmente ocorrem em situações específicas, né? Usuários de drogas injetáveis pós-procedimentos. Leucemia mieloide aguda teria um quadro clínico e hematológico bem distinto. Já a endocardite trombótica não bacteriana, que são aquelas vegetações sem bactérias, está mais associada a câncer avançado ou lúpus. E tipicamente não causa sopro, ou se causa é de regurgitação também. Não esse sopro de obstrução na diástole. Perfeito? Então, para a gente amarrar os pontos principais, o mixomatrial é o tumor cardíaco primário mais comum, geralmente localizado no átrio esquerdo. A sua principal manifestação clínica vem da obstrução mecânica da válvula mitral, que pode variar com a posição do corpo, causando sintomas como dispneia e síncope, além daquele sopro característico. E não podemos esquecer dos riscos sérios de embolização e também dos possíveis sintomas sistêmicos. E do ponto de vista da histologia, aquela combinação de células de mixoma no estroma mucoide, junto com a vascularização intensa induzida pelo VEGF, explica tanto o crescimento quanto a fragilidade e o potencial embólico do tumor. A obstrução hemodinâmica é realmente o pilar para a gente entender os sintomas mais diretos que ele causa.